nossa aula de hoje vai ser para ver essa primeira parte da correção do simulado 1, ver quais são os principais pontos que vocês têm dificuldades e depois eu vou explicar como é que vai funcionar a nossa revisão para o SSA1, tá certo? Vamos nessa. Deixa eu entrar aqui porque eu fico lendo as mensagens que vocês mandam. Pronto. Vamos nessa. Tá dando um retorno aqui. Agora foi. Vamos lá. Seguinte. Então, primeira coisa, né? Vamos às questões. Essa primeira questão era a questão de teoria dos conjuntos. Eu não sei se vocês têm dificuldades ou não, mas quando cai com porcentagem, às vezes vocês ficam um pouquinho confusos. Então, eram dois jornais apenas. Jornal de Candeias, que eu vou chamar de JC, e Diário de Piedade, que eu vou chamar de DP. E aqui é nosso universo. Tá bom? O que é que ele fala, né? Ele diz o seguinte: 70% dos seus moradores leem o Jornal de Candeias e 55% o Jornal de Piedade. Sabendo que 15% dos moradores não leem nenhum dos jornais, então 15%, pessoal, não leem nenhum dos jornais. Eles estão aqui do lado de fora. A gente precisa descobrir quais que leem os dois jornais, então a gente vai chamar de X. Então, quem lê apenas o Jornal de Candeias é 70 menos X. Quem lê apenas o Diário de Piedade é 55 menos X. E vocês concordam que, como isso é uma porcentagem, a soma de todos os elementos desse conjunto tem que dar quanto? 100%. Então, 70 menos X mais 55 menos X mais 15 é igual a 100. Aí fica 140 menos x igual a 100. E aí, quando eu passar esse x para o outro lado, vai ficar 140 menos 100 igual a x, ou seja, x igual a 40%. E aí a gente consegue ver que a resposta certa é a letra E. Esse tipo de questão traz uma dificuldade para vocês e vocês conseguem ir bem nessa questão. Tranquilo, né? Legal. Tá bom, então. Coisa boa. Seguinte, vamos para a próxima. A segunda questão. Bom, essa segunda questão já traz um pouco. Tinha esquecido desse assunto, tá? Geralmente você tem que prestar atenção para ver os elementos em comum aos conjuntos e depois excluir do valor total, tá? Para não errar. Essa segunda é uma questão que ela era um pouquinho sacada, né? Ele dizia que esse lado media 16 metros e esse lado media 12 metros, certo? E o que é que acontece? Ele falava que as retas eram paralelas, né? E que essa distância de P até C era 2 metros e essa distância de R até D era 2 metros. Então, se você perceber, ele formava esse triângulo retângulo aqui, ó, onde a base dele é 14, porque é 16 menos 2, e a altura dele é 10, porque é 12 menos 10, menos 2, que dá 10. E aí o que acontece? Esse outro triângulo retângulo, ele também é igual ao triângulo de baixo. Então, aqui vai ser 10 e aqui vai ser 12. Então, fica mais simples para resolver a questão, né? Porque como ele quer essa área da calçada, eu posso dizer que a área da calçada é a área total menos duas vezes a área de um triângulo. Então, a área da calçada vai ser a área total, que é um retângulo, base vezes altura, menos a área de um triângulo, que é a base, 14, vezes a altura, que é 10. Perdão, aqui é 14, né, gente? Foi mal. Dividido por 2. Então, posso cortar. E aí, 16 vezes 2 vai dar 192. 192 menos 140 vai dar quanto? 52 metros quadrados. Geralmente, essas questões de área de figuras planas, vocês têm mais dificuldade. Vocês conseguiram enxergar que era mais fácil retirar dois triângulos do retângulo do que fazer essa área, que ela não é bem definida, ou tentaram fazer simplesmente focado nessa área aqui?
Legal. Esse é o jeito que é mais tranquilo de fazer e sempre é o caminho mais simples. Se você tentar fazer por outro jeito, vai acabar se embolando um pouco na hora de resolver a questão, tá? Então, eu sugiro que vocês façam exatamente do jeito que eu fiz aqui, tá bom? Ceci, tá desenrolando aí? Legal. Terceira. Essa terceira é uma questão grande, que às vezes pode confundir um pouco, mas é aquele conceito de receita, custo total e lucro. A gente já sabe que o lucro é a receita menos o custo total, e o custo total é dividido em custo fixo mais custo variável, né, que depende de uma variável. Então, a açaiteria precisa recuperar o prejuízo ocasionado pela pandemia do coronavírus e decide comercializar apenas o açaí de 500 ml a um valor de R$ 20. Então, a gente já sabe que o preço do açaí é R$ 20. Baseado no produto principal da casa, que é o açaí de 500 ml, o dono da açaiteria decide fazer os cálculos para descobrir quantos açaís precisa vender para obter um lucro de 12.480. Então, o lucro tem que ser de 12.480. Sabendo que o custo fixo do imóvel é R$ 300 e R$ 3.000, perdão, e que o custo do açaí é R$ 8, quantos açaís precisam ser vendidos para obter o lucro estimado? Então vamos fazer por partes. Vamos primeiro fazer o custo total, que é o custo fixo mais o custo variável. Então o custo total vai ser o custo fixo, que é 3.000, mais o custo variável, que é R$ 8 por açaí. A receita, gente, é o preço do meu açaí vezes a quantidade. Então, o preço que eu estou vendendo açaí é R$ 20, vezes a quantidade que a gente não sabe quanto é, que é X. Então, a gente sabe que o nosso lucro vai ser a função receita menos o custo total. A receita é 20x e o custo, ele não tem duas expressões? Então, abra um parênteses aqui, para não errar o sinal, tá? Coisa que às vezes vocês acabam cometendo. 3.000 mais 8x. Então, o lucro vai ficar 20x menos 3.000 menos 8x. E o lucro dá 12x menos 3.000. Ok? Legal. Então agora a pergunta é, qual é a quantidade para o lucro ser 12.480? Então vamos fazer assim, ó. 12.480 é igual a 12x menos 3.000. 3.000 passa para cá, vai ficar 15.480 é igual a 12x. Então x é igual a 15.480 dividido por 12. Ok, gente? E aí quando ele fizer isso, minha sugestão é fazer isso aqui, ó, 15.048 dividido por 12. Então, aí faz, por exemplo, por 15. Aí 1 sobra 3. 34 por 12 dá 2, sobra 24. Aí 108 por 2 dá 9, bota um zero aqui. Então dá 1.290. E aí acaba concluindo a questão de forma satisfatória. Essa é uma questão de matemática financeira que cai, viu? Então tem que ter atenção. Vamos nessa. Posso passar aqui, pessoal? Vocês consideram essa questão média, fácil ou difícil? Então, mas essa aí, essa parte de matemática financeira está caindo muito no SSA1. Então, vocês têm que saber bem esse conceito de lucro, que é a receita menos o custo total, e tem que saber também essa parte, né? A receita é o preço vezes a quantidade, o custo total é dividido em custo fixo mais custo variável, tá bom? Tem que saber toda essa parte. Olá, Palmeirinha, como estás? Ok? Beleza. Ju, nós estamos corrigindo o simulado 1. E aí, depois que acabar esse simulado 1, eu vou dar alguns avisos e explicar como é que vai ser nossa revisão, quando é que vocês vão pegar o material. Que bom, Ju. Show de bola, tá? Mas acompanha aí, o simulado 1, ele tá tanto no site quanto no grupo do WhatsApp, tem o simulado 1. E aí eu estou corrigindo com vocês, tá? Bom, a quarta questão é típica, né, de SSA, a questão de triângulo, sempre cai, né?
Então, ele fala assim, Salinildo decide medir a altura de uma montanha com um teodolito, que é um instrumento de precisão óptico que mede ângulos verticais e horizontais. Inicialmente está no ponto A e mede o ângulo daquela posição em relação à horizontal até o ponto D, obtendo um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, gente, é de 30 graus, tá vendo? Após andar de A até B, uma distância de 260 metros, mede o ângulo daquela posição em relação à horizontal com o ponto D e obtém um ângulo de 45 graus. Então, esse aqui é um 45 graus, tá vendo? Aí ele considere se for necessário, se necessário for raiz de 3, aproximadamente 1,7. Qual a altura da montanha? Então, para esse triângulo, pessoal, BCD, vocês conseguem perceber que esse triângulo é um triângulo isósceles, aqui também é 45 graus. Então, se aqui é H, aqui também vai ser quanto? H. Ó, triângulo isósceles. Se para o ângulo de 45 ele está oposto a H, então para o outro ângulo de 45 ele também tem que estar oposto ao valor que é H. Então ficou ótima a questão, porque agora se a gente focar no triângulo ACD, que é o triângulo maior, o que é que ele quer? Ele quer a altura, né? A altura ele está relacionando o cateto oposto com o cateto adjacente. Então a gente utiliza a tangente de 30. A tangente de 30 é o cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que é 260 mais H. Vê que legal. Então ficou mais simples, né? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que é igual a H sobre 260 mais H. Só que no lugar de raiz de 3, pessoal, é melhor a gente substituir por 1,7, para ficar mais simples a nossa questão. Massa. E quando a gente faz meios pelos extremos, olha que legal, vai ficar 3H é igual a 1,7 vezes 260 mais 1,7H. Bom, o que é que eu sempre sugiro para vocês? Vocês resolverem aquelas multiplicações e divisões para o final. Vamos primeiro fazer as subtrações. Então, esse 1,7H ele pode passar para o lado esquerdo. Vai ficar 3H menos 1,7H é igual a 1,7 vezes 260. E vai ficar 1,3H igual a 1,7 vezes 260. Qual é a minha sugestão aqui, pessoal? É que simplesmente você pegue e passe esse 1,3 dividindo. Então, vai ficar H igual a 1,7 vezes 260 dividido por 1,3. E se você perceber, 26 e 1,3 são múltiplos. Se você dividir 260 por 1,3, vai dar 200. E 200 vezes 1,7 vai dar 340 metros. Então, olha que questão legal, bem bonitinha, deu certinho o resultado que a gente esperava. O que é que vocês acham desse tipo de questão que envolve trigonometria no triângulo retângulo? Pode multiplicar por 10. Também era uma outra sugestão que eu ia dizer. Para você trabalhar sempre com número inteiro, aqui nessa parte, certo, Lucas? O que é que você poderia fazer? Você poderia botar assim, ó, 13H é igual a 17 vezes 260. Aí ficaria H igual a 17 vezes 260 dividido por 13. Aí 260 por 13 vai dar 20, e 20 vezes 17 também dá 340, tá bom? Eu até prefiro. Pois é, César, é complicado esse tipo de questão, principalmente quando ele olha para um ponto, anda um pouco e olha de novo. Mas esses tipos de questão, elas sempre relacionam os valores, sempre não, mas quase sempre relacionam os valores através da tangente, tá? Por quê? Porque você está andando na horizontal, então é um dos catetos, e você quer o outro cateto. E aí quem relaciona os catetos é justamente a tangente, tá? Então fica uma dica aí. Mas na nossa revisão eu vou explicar bem direitinho e vou dar várias dicas para vocês, tá? Beleza. Seguinte, a quinta questão, né? Essa, a prova de vocês estava mais trabalhosa que a do SSA2, mas vamos lá. Salenino decide abrir uma franquia de casquinha de sorvetes no shopping. Quando vende a casquinha por R$ 3, consegue vender 300 casquinhas por dia. Porém, percebe que a cada 10 centavos de diminuição no preço da casquinha, aumenta sua venda em 20 unidades. Qual a quantidade de casquinhas que deve vender para obter o faturamento máximo? Vocês acham que essa questão é que assunto?
que é que vocês acham aí? A gente estudou bastante já isso aí. Não, essa aí tem que fazer, tem que montar. Função, exatamente. Ele fala de máximo ou mínimo, então você já sabe que vai ser uma questão de x ou y do vértice. E ele fala de faturamento. O faturamento é a receita, que é o preço vezes a quantidade. Então, ó, lembra que o preço, a gente abre um parênteses e a quantidade abre um parênteses. Aí o que é que ele diz? Qual é o preço inicial dele? R$ 3. E qual é a quantidade inicial que ele vende? 300. Aí, para cada 10 centavos de diminuição, então, menos 0,1x, ele aumenta em 20 unidades, mais 20x. Lembra dessas dicas aí? Então, a gente vai obter agora uma função de segundo grau. Vamos fazer a distributiva. 3 vezes 300 vai dar 900. 3 vezes 20x vai dar 60x. Menos 0,1x vezes 300 vai dar menos 30x. E menos 0,1x mais 10x vai dar, cadê? Mais 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. Certo? Legal. Então a receita vai ficar 900 mais 30x menos 2x ao quadrado. Aí perceba que na questão ele pede a quantidade de caixinhas. Ele não pede qual é o faturamento máximo, mas sim ele pede qual é a quantidade de caixinhas. E a quantidade de caixinhas é essa função, ó, Q. Então, Q é 300 mais 20x. Então, perceba que Q depende de x. Então, a gente vai calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então, fica menos 30 sobre 2 vezes menos 2, que vai dar menos 30 dividido por menos 4, que vai dar 7,5. Então, a quantidade vai dar 300 mais 20 vezes 7,5, que vai dar 450. Então, tá sem gabarito aqui, até vou ajeitar, certo? Mas é uma questão que geralmente vocês têm mais dificuldade. Vocês já conseguem montar a função, pelo menos, colocar isso aqui assim, organizadozinho? Sei que às vezes você tem dificuldade em calcular se é x ou y do vértice. Mas fora isso, vocês têm dificuldade. Ninguém tem dificuldade, né? Que orgulho. É verdade, tipo, mas vê, o que acontece, César, é que geralmente você tem que lembrar que a receita é a mesma coisa que faturamento, que é o preço vezes a quantidade, tá? E toda vez que ele fala, meu preço era tanto, e aí toda vez que eu dou um desconto, eu aumento a quantidade. Aí você já sabe que vai ter que botar esses parênteses. Lucas, por que é x do vértice e não y do vértice, né? Apesar de falar de faturamento máximo, ele não pergunta em si qual o faturamento máximo, e sim qual a quantidade para se obter o faturamento máximo. Então, é uma pergunta subjetiva. Então, a gente tem que observar no nosso faturamento, que é a receita, que a quantidade é essa função aqui, 300 mais 20x. Então, perceba que se ela é uma função que depende do x, não faz sentido eu calcular o y do vértice. Então, por isso que eu tenho que calcular o x do vértice, que é o maior valor, na verdade, é o valor ideal de x para se obter o faturamento máximo, e aí depois substituo na minha função. Se ele perguntasse, qual é o preço que eu devo vender o objeto para obter o faturamento máximo? Seria a mesma lógica. Você ia pegar a função 3 menos 0,1x, iria calcular o x do vértice, porque o preço depende do x, e ia substituir o valor numérico. Tá certo? Mas eu vou fazer mais questões desse tipo, porque eu vejo que vocês têm muita dificuldade. Então, é um assunto que eu vou abordar mais. A função do primeiro e segundo grau e também essa parte de triângulos, tá certo? Pode deixar. Eu vou explicar já já como é que a gente vai fazer nossa revisão. Vamos lá. Sexta questão. Essa é uma questão de
trigonometria. Ele diz assim, o navio sai de um ponto P com destino à cidade A. Então, tipo, um ponto P com destino à cidade A com velocidade de 108 km por hora. E outro navio sai do mesmo ponto P com destino à cidade B com a velocidade de 72 km por hora. Após 20 minutos, pessoal, 20 minutos equivale a um terço de hora, certo? Então, o quanto ele andou em 20 minutos para o nosso navio A, até o destino A, ele andou 108 vezes um terço, que vai dar 36 quilômetros. E o navio B, até o destino dele, andou 72 vezes um terço, que vai dar 24 quilômetros. Aí o que acontece? O navio B ele fica preso em um banco de areia. E aí o navio A tem que ir ao encontro dele, certo? Só que a trajetória dele forma um ângulo de 60 graus. E ele quer saber essa distância entre os dois navios. A gente vai chamar de distância D. Então vocês percebem que eu tenho um triângulo. Ele não é um triângulo retângulo, ou seja, não tem um ângulo 90 graus. E eu tenho dois lados, 36 e 24, e o ângulo entre eles. Então, vocês lembram o que a gente tem que fazer? Nós temos que aplicar a lei dos cossenos, né? Então, fica assim, ó, d ao quadrado é igual a 36 ao quadrado mais 24 ao quadrado, menos 2 vezes 36 vezes 24 vezes o cosseno de 60. Ok? Então, o que acontece? 36 ao quadrado vai dar 1.296. 24 ao quadrado dá 576. E aí vai ficar... Cosseno de 60, pessoal, é 1 sobre 2. Aí eu corto 2 com 2 aqui. Aí vai ficar 36 vezes 24, que dá 864. Então, quando eu somar 1.296 mais 576, isso vai dar 1872, menos 864. Isso aqui vai dar 1008. Ou seja, fica a raiz quadrada de 1008. Legal? E a resposta certa é a letra C. Também é uma coisa que eu vejo que vocês têm dificuldade, que é a lei dos senos e lei dos cossenos. Oi, Ju, tudo bom? Então, com atividade no colégio, é? A gente está corrigindo o simulado 1, tá? Aquele simulado que eu apliquei para vocês há 2 semanas atrás, para saber como é que são, como é que estão as dificuldades de vocês em relação a alguns assuntos, tá certo? E aí depois eu vou dar alguns avisos de como é que vai ser nossa revisão. Tá bom? Beleza. Então, ó, fechou. Conseguimos aí fazer essa questão. O que é que vocês gostam? Tem dificuldade de lei dos senos e lei dos cossenos ou não tem tanta dificuldade como relações trigonométricas no triângulo retângulo? Que é seno, cosseno e tangente. O que é que vocês acham? Essa aí vocês considerariam fácil, médio e difícil? Mas é o seguinte, vocês vão ter que começar a, tipo, ó, essa é uma questão que cai muito, então você tem que começar a treinar. Começar a treinar. Isso é o que a gente vai fazer agora quando vocês receberem as provas do SSA. Vocês vão perceber que vocês têm que treinar bastante isso e ter as formas, né? Beleza, César. É o seguinte, vê. Dois navios, eles saem formando um ângulo 60 graus entre si. O primeiro navio ele tem uma velocidade maior e o segundo navio tem uma velocidade menor. Então, após 20 minutos, o que é que acontece? O segundo navio ele fica preso no banco de areia. E aí, o primeiro navio ele tem que ir ao encontro do segundo navio, ou seja, ele precisa saber a distância que ele está do segundo navio. Então, a primeira coisa que a gente precisaria saber é o quanto o primeiro navio andou. Então, a gente fez a velocidade dele vezes o tempo. Isso é o espaço percorrido dele, né? E a mesma coisa a gente fez para o segundo navio, para saber o quanto ele tinha andado em relação ao ponto P. Então, descobrimos que um dos percursos foi feito em 36 quilômetros e o outro em 24 quilômetros. E aí, se nós temos dois lados e um ângulo entre eles, para saber o terceiro lado do triângulo, nós podemos aplicar a lei dos cossenos, que é justamente, ó, o lado que está oposto ao ângulo conhecido ao quadrado é igual à soma dos
lados ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Não, LAL é justamente, pode ser também, é lado, ângulo, lado, é a condição para você aplicar a lei dos cossenos. Exatamente, Palmeirinha, misturou física e matemática nessa questão, né? E aí complicou um pouco, principalmente porque o tempo estava em minutos, a velocidade estava em hora, quilômetro por hora, né? Eu acho que eu compliquei um pouco a questão, né? Se o Salim caprichou nessa questão, tá? Mas não se preocupem não, a gente está fazendo isso para que vocês treinem, para tirar vocês um pouquinho da zona de conforto. Mas fiquem com raiva do tio Salim não, né? O tio Salim está inspirado fazendo questões. Beleza. Vamos lá, vamos para a próxima. Ó, essa aqui já era mais simples, né? Uma população de Minions cresce de forma exponencial. Inicialmente eram 500 Minions, porém a cada 3 semanas a população cresce 20%. Lembram daquilo que eu falei, ó? O valor final é o valor inicial mais ou menos o reajuste elevado a x. Então, nessa questão, ele fala que a população é a população inicial, ela aumenta, então é mais 0,2 a cada quanto? 3 semanas, t sobre 3. Olha que legal. Então fica 500 vezes 1,2 elevado a t sobre 3. Essa aí tu nem deu, hein? Essa deu a questão para você, essa aí. Tá bom? Essa é uma questão mais simples, né? Mais direta. E já caiu também no SSA questões desse tipo. Nessa pegada mesmo, assim, para você obter a expressão que representa a questão. O que é que acham dessa? Fácil, médio, difícil. Fácil, médio, difícil. O que é que acham? Média por causa da fórmula, né? Essa é uma fórmula que você vai precisar saber muito. Que ele cobra bastante função exponencial e geralmente ele cobra sem dar a expressão. Então você tem que ter isso em mente. Por isso que essas questões, pessoal, elas são focadas mesmo para vocês. Então, por isso que quando vocês pegarem as provas antigas, vocês vão ver, pô, bem que Salim falou que a gente precisava saber disso. Eita, bem que Salim falou que a gente precisava saber daquilo, tá? Vamos lá. Oitava. Maui, Salinildo comprou um suporte de mesa com base triangular equilátera. Então é um triângulo equilátero, né? Com lados medindo 40 centímetros. 40, 40 e 40. A qual servirá de apoio para o tampo de vidro da mesa, que será encomendado posteriormente. Para evitar acidentes, Salinildo quer comprar o tampo com o menor diâmetro possível. Então, ó, você já sabe que é um tampo circular. Bacana. Que consiga cobrir a parte superior do suporte da mesa. Considerando 1,7 como uma aproximação para a raiz de 3, o tampo a ser escolhido apresentará o raio. Então, a gente sabe que aqui é o centro da mesa e sempre do centro até o ponto médio, isso é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Então, daqui para cá, vai ser 2/3 da altura. Só que eu não sei se vocês lembram que do centro até a nossa extremidade, né, também é o raio do nosso círculo. Então, a gente pode dizer que o raio do círculo ele equivale a 2/3 da altura. Olha que legal. E a altura do triângulo equilátero, ele é dado por L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui eu falei tanto na aula para vocês, lembram disso? Então, eu vou cortar o 2 com 2. É da L raiz de 3 sobre 3. Bom, o lado do nosso triângulo é 40. Ele diz para considerar 1,7, raiz de 3 como 1,7 e dividido por 3. Então, isso aqui vai dar 68 dividido por 3, né? Bom, se a gente pegar e dividir 68 por 3, isso aqui vai dar quanto? 2. Aí, 8 por 3 vai dar 2. 20 por 3 vai ficar 22,6, né? Ou seja, a gente teria que pegar um raio com 23 centímetros para conseguir encobrir. Essa é uma difícil, né?
Essa é a questão difícil. Novamente envolvendo triângulo. Perceba que triângulo vai ser muito cobrado na prova do SSA. Então, às vezes vai ser triângulo equilátero, às vezes vai ser triângulo retângulo, às vezes vai ser um triângulo qualquer. Essa forma, não. A altura do triângulo equilátero sempre é L raiz de 3 sobre 2. Sempre. Certo? E L raiz de 3 sobre 3 é o raio do círculo, da circunferência que está circunscrevendo o triângulo. Tá certo? Beleza. Também é um outro assunto que eu vou revisar com bastante calma com vocês, porque eu vejo que vocês têm dificuldade nessa parte de geometria plana, né? Essa parte de triângulos em si, triângulo, retângulo, um triângulo qualquer, um triângulo equilátero. Vocês sentem mais dificuldade nessa parte de geometria ou na parte de função, de álgebra em si? Só não fale tudo, não, pelo amor de Deus. Álgebra, certo. Cecília, Júlia, Juliana, falem aí. Álgebra. Então tá, beleza. Álgebra também, né? Pelo que eu vejo, um pouco de cada. Excelente, excelente. Então vamos nessa. A gente vai ter muito tempo para revisar. Eu vou explicar como é que vai ser. Acho que vocês vão gostar de como eu planejei essas nossas revisões. Bom, a nona questão era a questão de porcentagem, né? Ele dizia assim: um comerciante vendia um produto por R$ 120. Com um bom movimento, na Black Friday resolveu aumentar em 20% o valor do produto. Notou que após o aumento, o produto ainda estava sendo bem procurado e reajustou em mais 10%. Então, tipo, o valor final do produto antes da pandemia foi 120, aí aumentou 20% e depois aumentou mais 10%. Então, isso aqui vai dar 158,40. Porém, houve uma pandemia e o comércio teve uma redução drástica de vendas. Para diminuir o estoque dos produtos em loja, resolveu vender o produto por R$ 90. Qual foi o desconto aproximado recebido pelo produto em relação ao valor anterior à pandemia, ou seja, em relação a esse valor de 158,40? Então, eu gosto de fazer assim, ó. Se 158,40 equivalesse a 100%, então R$ 90, que vai ser o valor que ele vai vender agora, vai ser X. E aí você pode fazer meios pelos extremos aqui, vai ficar assim, ó. 158,40 igual a 9.000. E aqui é X, né? E aí X vai dar 9.000 dividido por 158,4. Para facilitar, a gente multiplicaria por 10 em cima e embaixo, tá? Para justamente eliminar o decimal. Foi até uma sugestão de Lucas. E quando a gente fizesse isso, o que é que ia dar, né? 9.000 dividido por 90.000 dividido por 28,4 vai dar 56,8. Ou seja, antes era 100% e agora foi para 56,8. Ou seja, qual foi o desconto? O desconto foi de 100 menos 56,8, que vai dar 43,2. Ou seja, aproximadamente 43%. Vocês gostam dessas questões com regra de 3, né? Principalmente essas que têm um aumento e tal, acho que essas vocês têm mais facilidade para resolver, porque elas são mais intuitivas. Não precisa de tanta fórmula e fica mais fácil para resolver. Essa aqui vocês considerariam o quê? Fácil, média ou difícil? Fácil? Beleza. Eu ficaria entre fácil e média. Tá? Mas que bom que considerou fácil. Show, top demais. Beleza. E vamos para a derradeira, né? Ele diz assim, algumas diagonais do dodecágono regular, então o dodecágono ele tem 12 lados iguais, passam pelo seu centro e outras não. Sendo assim, escolher em seu acaso uma diagonal desse polígono, qual a probabilidade de ela passar pelo centro? Então veja, o número de diagonais que o polígono tem é dado pela fórmula n menos 3 dividido por 2.
onde n é o número de lados. Então vai ficar assim, ó, 12, multiplica 12 menos 3 sobre 2. Vai dar 6. E aí 6 vezes 9 dá 54 diagonais, tá vendo? Dessas 54 diagonais, pessoal, vocês acham que quantas delas passam pelo centro? Vou dar um exemplo aqui. Se a gente tivesse um quadrado, vocês percebem que apenas metade, apenas duas diagonais passam pelo centro. E aí por que, né? Apenas duas diagonais passam pelo centro? Porque ele tem que ter vértices opostos, tá vendo? Para ela passar pelo centro. Então, o número de diagonais que passa pelo centro é o número de lados dividido por 2. Ou seja, 12 dividido por 2 vai dar 6. Certo? Então, você tem 6 diagonais que passam pelo centro de 54 diagonais ao todo. Então, a probabilidade é 6 sobre 54. Eu posso simplificar, né? Dividir por 3. Dividir por 2, isso aqui vai dar 3 sobre 27. E aí, acaba a questão. Letra D de Deus. Ok? Tudo certinho? O que acharam dessa aí? Fácil, médio e difícil. Essa tem que saber fórmula, né? Isso é de polígonos regulares, né? Então tinha que ter uma sacada boa, tinha que lembrar um pouquinho de probabilidade, que sempre cai. Também consideraria média. E também saber isso, o número de diagonais que passa pelo centro é sempre o número de lados dividido por 2, tá certo? Beleza. Bom, o que é que eu vou querer de vocês, né? Vou explicar mais ou menos como é que vai ser a nossa revisão. A nossa revisão, ela vai consistir de dividirmos a resolução das questões por assunto. Por quê? Porque eu acho que fica mais fácil para que vocês possam aprender e tirar suas dúvidas. Então, eu vou montar um cronograma para vocês. Eu vou dizer, ó, semana que vem nós teremos aulas de função do primeiro e do segundo grau. Aí eu vou dar uma revisão desses assuntos, explicar a teoria direitinho e depois resolver questões das provas do SSA desse assunto. Aí, na outra semana, nós vamos ter aula de triângulos. Então, vamos ver questões que envolvem triângulos aí. Lei dos senos e lei dos cossenos, relações trigonométricas no triângulo retângulo e assim por diante. Eu acho que desse jeito vai ficar mais fácil para que vocês possam tirar as dúvidas e também para estudar, direcionar o foco de vocês. O que é que vocês acham? Pronto. Então, Júlia, Cecília, Juliana, massa, show de bola. Então, pronto, vai ser assim. E eu, na segunda ou na terça-feira, vou avisar para vocês qual o dia mais ou menos que vocês já podem pegar o material, certo? E aí a gente já começa semana que vem a nossa revisão. Eu vou divulgar o cronograma para vocês direitinho, para que vocês possam se programar e não faltarem nenhuma aula, tá certo? O que é que a gente vai fazer hoje, né? Hoje eu vou aplicar mais um simulado. Esse simulado vocês não precisam colocar o gabarito no site nem nada. Vai ter o simulado no próprio site, certo? E eu também vou mandar pelo WhatsApp agora para vocês. E aí depois, vocês têm até domingo para me mandar o gabarito pelo WhatsApp mesmo. Não é para dar nota nem nada, não. É só para eu entender e saber quais são as principais dificuldades. Hoje eu já tive uma boa noção, mas vocês me respondendo esse próximo simulado, eu vou ter uma noção ainda maior dessas nossas dificuldades. Fique tranquilo, Lucas. Fique tranquilo, certo? Beleza, então vamos para o simulado 2. O tempo estimado é de 60 minutos para resolver esse simulado. E vocês têm até domingo para me mandar o gabarito, pelo WhatsApp mesmo, tá certo? Lembrando que isso não vale nota, é muito mais para que eu possa
ver quais são as principais dificuldades de vocês e conseguir ajudar vocês, tá certo? Beleza, galera. Então,